feito aqui hoje, vai ser utilizado futuramente para testar que nós estávamos certos. Quando acontecer, por exemplo, no Brasil, por que não? Casamento com crianças. Casamento até anteriormente teve com bode. Casamento, mas por quê? A criança não pode ter o direito dela, criançofóbicos. Percebe? Se você não utilizar um princípio diz respeito às raízes, deputado. Bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Aqui você vai acompanhar o meu trabalho na luta contra o crime e o criminoso. Então, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque aqui é cacete no lombo e bala no rabo de vagabundo. Força e honra! E dizer o seguinte, o tema aqui é importante, é sério, e antes de adentrar aqui nos argumentos, não dá para poder tratar um tema assim complexo e que precisa da nossa atenção com argumentos do tipo não quer aceitar o casamento homossexual, não case com um. Porque esse argumento ele é muito frágil. Até mesmo porque eu poderia usar o mesmo argumento contrário, dizer, olha, você não quer que legalize as armas, não compre uma arma. Então não faz sentido isso, eu acho que nós somos aqui parlamentares e a gente de fato precisa tratar da maneira mais séria. E muitas vezes, quando se trata aqui a respeito, por exemplo, dos cristãos, nos chamam de fundamentalistas, religiosos, etc., e dizem que a Bíblia não pode ser utilizada como argumento. E saibam que eu não utilizarei hoje a Bíblia como argumento aqui, nessa discussão. Mas, ao mesmo tempo, quando nós tomamos uma posição mais firme, até mesmo radical no sentido, para o mundo, de defender os nossos valores, eles falam assim, você é cristão, a Bíblia diz para poder amar. Aí a Bíblia pode ser usada como argumento, mas não de maneira total, mas somente parcial. E me dirijo aqui, antes de adentrar os meus argumentos, a militância que está aqui hoje, os homossexuais, o pessoal que veio aqui de forma correta, aqui à casa para poder conversar, dialogar, de que a esquerda, ela usa vocês, assim como as outras demais tipos de ativismos que há no Brasil, como, por exemplo, a militância, como lá acontece nos Estados Unidos, do Black Lives Matter, como acontece também com pessoas que estão em dificuldade de achar uma casa, como a questão do MST, MTST, enfim. Utilizam vocês. Eu digo isso porque nós temos aqui pessoas de partidos comunistas e essa mesma foice e martelo perseguiu homossexuais lá atrás. Isso é um fato, não é uma opinião minha. Isso é o da boca do Fidel Castro, do homem que fundou o Foro de São Paulo junto com Lula. E olha só que contradição. Ao mesmo tempo que nós não temos direitos básicos no Brasil, como saneamento básico, não é saneamento VIP, Black, Gold, é saneamento básico. E muitas pessoas aqui não possuem liberdade, por exemplo, um homossexual, assim como um hétero, de andar na rua de maneira segura, com o celular, porque pode ser roubado. Se ele usar aqui o transporte público, como eu usei durante muito tempo na minha vida, ele vai encontrar um serviço prestado pelo Estado péssimo. Se ele tiver algum problema de saúde, for até no seu bairro ali, que seja numa UBS, ele vai encontrar, delegado Caveira, uma prestação de saúde pública horrível. Na escola, talvez, que seu filho ou a sua filha irá frequentar, que o Estado fornece, ele vai encontrar uma prestação de infraestrutura, inclusive péssima. Mas nada disso importa. O que importa é que o Lula diz que tem compromissos com o direito LGBT. Sendo que você LGBT não tem, além de somente as falas do presidente, não tem mais nada que o governo possa te oferecer de direitos de fato. Saúde, educação, transporte, nada. Mas migalhas sendo oferecidas para uma militância que eles utilizam. Até mesmo porque há homossexuais que não concordam com a militância e que são discriminados pelos mesmos. Ou seja, não se enganem. Assim, quando eles obtiverem o que eles querem, eles irão te descartar. E eu digo isso aqui assim como alguém que sabe e conhece da história. Então, o nosso ministro, por exemplo, de Direitos Humanos, estava ali com a bandeira estendida de Cuba. Semana passada, ali num assentamento do MST. Pessoal, essa mesma bandeira, repito, não é opinião minha. Essa mesma bandeira, dominada por Che Guevara e Fidel Castro, perseguiu vocês. Não é uma luta por vocês, é uma luta por eles. Então, quero deixar isso aqui no primeiro momento. Agora, a maioria de vocês que estão aqui, talvez até mesmo quase todos, não tem ideia da consequência civilizatória e cultural do que está sendo pautado aqui. Por quê? Antigamente, na Grécia Antiga, você também tinha a homossexualidade, mas eles não ousaram, presidente Fernando, mudar a instituição do casamento. Porque não se diz respeito a uma discussão de eu aceito ou não aceito. Eu não aceito que o quadrado tenha 4 lados, Priscila. É simplesmente o atestamento da realidade. Se eu peço para o quadrado se liberte, tenha somente 3 lados, ele deixa de ser quadrado. E da mesma maneira, com relação ao casamento. O casamento, a finalidade, quando você vê a própria questão bíblica, mas não usando ela, a finalidade, o natural, não se diz respeito somente à questão natural, natureza. Porque a natureza também tem.
ali alguns pinguins, por exemplo, que eu já vi, e homossexuais utilizam isso como argumento de terem ali relações do mesmo sexo, mas é natural no sentido de finalidade. A finalidade do casamento é preservar quem tem o desejo, a continuidade da humanidade. Quando você pega duas pessoas do mesmo sexo e digamos que o casamento homossexual ele expandisse e ganhasse e fosse a regra, se não fosse o relacionamento hétero, não haveria mais seres humanos. Isso aqui é um atestar a realidade. E este princípio de desnortear, de ignorar a realidade é um princípio muito perigoso. Quando nós vemos, por exemplo, que esse mesmo princípio ele é aplicado a o que eu me sinto, eu me torno. Ou seja, a realidade não é mais aquilo que você vê, é aquilo que o interlocutor atesta. Ou seja, se eu me sinto homem, você é obrigado a me chamar de homem. Se eu me sinto uma criança, você também é obrigado a me ver e me chamar e ter direitos como uma criança. E isso abre uma brecha grande. Porque uma criança, de fato, ela não tem condição de reconhecer a expansão do que é a realidade. Ela acredita ali em Papai Noel, ela acredita em coisas que são fantasias. Agora, não podemos fazer com que nós devemos lutar pela tolerância. Mas isso não quer dizer que devemos lutar pela normatização de um comportamento ou de uma conduta. Até mesmo porque nós teríamos de normatizar outras condutas e outros comportamentos. E isso que eu estou chamando a atenção de que isso de fato é perigoso. Então, se o casamento pode ser tudo, já não é mais entre um homem e uma mulher. O casamento pode ser entre um homem ou entre uma mulher e uma mulher. Por que não o casamento não pode ser com 3 pessoas? Por que não o casamento... Exato, pode, né? Ok. Vocês estão atestando o que eu estou dizendo. Obrigado. Por que o casamento não pode ser com infinitas pessoas? Porque... Só um minutinho. É o que eu estou falando, mas não tem problema. Não te interrompi, deputado. Eu estou ouvindo aqui e falando... Obrigado, te agradeço. Muito obrigado. Não consigo fazer o mesmo com você. Mas... Por que não o casamento não possa ser infinitas pessoas? Por que o casamento não possa ser com idades diferentes? Não pode ser com uma pessoa de 40 e uma pessoa de 14. Por que o casamento só precisa ser entre o homem e entre a mulher? Porque exatamente isto é o casamento. É exatamente isso que eu estou querendo dizer. É uma estrutura da realidade. Então, podem chamar do que quiser, não tem problema. Só que as consequências, repito, civilizatórias e culturais disso é muito grande. E assim como lá atrás, tudo o que queriam era casar. Tudo o que queriam era ter os seus direitos assegurados. Hoje nós já vemos, eu tenho certeza que não é a maioria aqui, talvez que concorde com isso. Mas não se passa mais de uma luta por aceitação. Passa por uma luta de imposição. E isso, infelizmente, vai abrangindo a todos os espectros possíveis. Hoje, se uma pessoa diz que eu não concordo, eu acho que não deve ter o casamento homossexual, ele é considerado um preconceituoso. Agora, pois é. E quando eu chego e falo, por exemplo, se eu falasse para alguém aqui, você concorda, por exemplo, com a Bíblia? Então, tem pessoas que não concordam. E nem por isso eu chamo elas de preconceituosa. Porque eu concordo que tem que ter discordâncias. Essa é a diferença. Agora, há no meio de vocês, e muitos de vocês são somente como eu posso dizer, a força bruta de um planejamento que vocês não têm ideia do que está acontecendo. Mas vocês jamais vão saber disso. Porque está num lamaçal ideológico muito grande que vocês não podem dar um passo atrás. Por quê? Porque já tem compromissos ideológicos, uma pessoa já sabe que você defende aquilo, mas isso é ruim, porque nós como os adultos, nós precisamos lutar pela verdade. E hoje a verdade ela já é ignorada. Olha só, eu preciso de fato provar que a grama é verde. Se eu chego hoje e falo assim, mulher tem útero, vai ter o quê? Vai ter pessoas que vão discordar disso. Não, porque pode ser que eu sempre confundo se é mulher trans ou homem trans, mas enfim, pode ser que um homem biológico que se sente mulher tenha, por exemplo, pênis. Pode ser que uma mulher que se sente homem, mas é de sexo biológico feminino, se sente homem, mas ela tem útero. Ou seja, se eu afirmo, deputada Priscila, de que é impossível um homem ter útero, hoje, isso é considerado uma loucura. Se eu digo que um homem biológico não pode menstruar, o louco sou eu. E não é? Aí, ó, verdade, mas tudo bem. Estamos atestando o que eu estou dizendo aqui. Então, senhores, eu tenho um forte pressentimento, e não é um pressentimento bom, de que isso que eu estou falando aqui hoje, esse vídeo, isso aqui que está sendo feito aqui hoje, vai ser utilizado futuramente para atestar que nós estávamos certos. Quando acontecer, por exemplo, no Brasil, por que não? Casamento com crianças. Casamento até anteriormente teve com bode. Casamento... mas por quê? A criança não pode ter o direito dela, criançofóbicos. Percebe? Se você não utilizar um princípio diz respeito às raízes, deputado Felipe, nós podemos discordar muitas das vezes dos galhos, mas os princípios, eles são norteadores de tudo aquilo que vai vir depois. Princípios que anteriormente eram o seguinte:
Todo tipo de amor é válido. Isso é um princípio muito perigoso, que é repetido por vocês, sim. Eu, por exemplo, ou eu não, né? Mas uma pessoa pode chegar e falar, como aconteceu com o Stephen Kinney, lá na Europa, de que ele sentiu uma garota de 6 anos de idade. Deixou pra trás uma mulher e 7 filhos. E disse que um outro casal adotou ele. E ele quer se casar com uma criança. Quem é você pra dizer que ele não pode? Ou que ele não é uma criança? Afinal de contas, senhor presidente, só pra não pedir aqui, é porque eu tô falando. Preservem a fala do só pra segurar minha fala. E ninguém aqui que não é parlamentar, ninguém pode falar, apenas os parlamentares. Apenas os parlamentares. Obrigado, senhor presidente. Eu também já estou finalizando. Mas esse é um princípio muito sério. Como eu disse aqui, infelizmente, esse meio aqui acaba ficando quase que algo teatral que as pessoas não conseguem sair do seu papel. Mas eu tenho certeza que a verdade, diferentemente do que eles acreditam, ela é concreta, ela é real e ela é atestada por ela mesma. Eu não preciso provar que 2 mais 2 é 4. Daqui a pouco nós vamos dizer isso, alguém vai perguntar qual a fonte. 2 mais 2 é 4, qual é a fonte? Então, a desestruturação da realidade gera consequências muito grandes e esta aqui é a minha preocupação. Se os comportamentos e condutas, com toda certeza, eles têm que ser tolerados, mas eles não devem ser normatizados. É um péssimo pressentimento que eu tenho de que, futuramente, um futuro bem próximo, a minha fala se torne real. Infelizmente. Obrigado, presidente.